Olá, meu amigo, minha amiga, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida e que você esteja desfrutando de uma vida plena de qualidade, de paz no coração e alegria de viver. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara com respeito àquilo que Deus prometeu, que ele viria e faria morada lá quando foi falado para os discípulos, porque ali houve a transição ainda, que Jesus foi para a cruz, cumpriu o que estava determinado e falou para eles que não deixaria eles órfãos, viria para eles e faria neles morada. E o Espírito Santo assim foi outorgado. Só que quando nós vivemos hoje, nascemos depois da cruz, quando já foi estabelecida a nova eterna aliança, aqueles que são de Deus já vêm, já nascem e já têm a presença de Deus na vida deles. Por quê? Porque uma vez que a pessoa ela tem essa convicção, que ela tem essa consciência e ela tem esse entendimento, ela vive desta forma. Muitas pessoas têm buscado o reino de Deus, sendo que o reino de Deus já foi estabelecido. Você está compreendendo? Não existe mais uma questão de uma promessa. As promessas já foram determinadas. Hoje é desfrutado quando a pessoa tem o intelecto dela, a mente dela esclarecida e voltada para isso. Ou seja, a palavra de Deus diz lá no livro de Efésios que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. E o que diz respeito quando a pessoa ela tem essa convicção nas regiões celestiais, ou seja, no entendimento dela, a palavra de Deus é clara a respeito disso. Olha só o que diz no livro de Lucas, quando Jesus falou aqui a respeito da determinação, da pregação do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas. Capítulo 16 de Lucas, versículo 16 e 17. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Ou seja, muitos daí têm atribuído que a salvação com respeito à vida eterna, ela é conquistada por méritos. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Por quê? Porque toda a honra e toda a glória pertence somente ao único Deus, aos méritos do Senhor Jesus na cruz. Porque diz assim no versículo 17: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A lei, ela não foi anulada, cancelada, ela foi cumprida. A lei foi cumprida, Jesus cumpriu a lei. No livro de Romanos, diz assim no capítulo 10, versículo 4: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha só, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A fé não é a pessoa fazer propósito, ela cumprir com obrigações, ela pagar preço, ela fazer jejum, subir ao monte para oração ou ir a um templo. Tanto que Jesus, lá para a Samaritana, no livro de João, capítulo 4, ele fala que não seria nem no templo nem no monte a adoração, porque a mulher ela questionou. Ela disse que os samaritanos diziam que os que buscavam e adoravam a Deus buscavam no monte, e os judeus diziam que era em Jerusalém, no templo. Só que Jesus disse que viria, e já estamos vivendo, depois da cruz, o tempo em que aconteceria desta forma, que ninguém buscaria Deus no monte ou que buscaria Deus num templo. Você vê quantas pessoas têm sido enganadas, têm sido ludibriadas. Por quê? Porque para elas, em vez de ser pregada a verdadeira graça, têm sido ensinadas somente as coisas concernentes à lei. E aqueles que vivem com respeito à questão da lei estão debaixo da maldição. Vivem, infelizmente, uma vida de sofrimento. Tanto que nesses últimos dias, agora os acontecimentos que tem tido aí, as pessoas têm vivido atribuladas, têm vivido aflitas, oprimidas, preocupadas, porque não existe dentro dela uma convicção. Existe dentro delas uma incerteza, uma insegurança. Que fé é essa? Que fé é essa que elas estão vivendo? A fé para conquistar bens? Para se beneficiar de alguma coisa? Jesus, inclusive, lá para os judeus que viram ele fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, seguiram ele e ele disse assim, vocês têm me seguido, vocês têm me procurado, não porque vocês querem ter um compromisso comigo, mas porque vocês comeram do pão e se fartaram.
Trabalhai pelo pão que subsiste para a vida eterna, que o Pai, com o seu selo e com a promessa que ele havia feito, assim daria. Ou seja, para aquele povo deveriam eles buscar desta forma, dessa maneira. Eles deveriam abandonar as coisas erradas e se voltar com o propósito de buscar realmente Deus. E o Senhor Jesus deixou bem claro quando ele falou lá para a mulher samaritana. Nem no templo, nem nos montes. E quantas são as pessoas que têm feito o propósito de ir a monte, ido em templos bonitos, né, suntuosos. Tanto é que quando eles estavam saindo do templo naquela época, eles estavam maravilhados por aquela construção. Eles disseram, olha só que construção, que maravilha. E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada com respeito ao juízo, com respeito à vinda dele, para julgar aquele povo e aquela geração que aconteceu desta forma. E ele mesmo então determinou. Ele disse, como está aqui nós falamos, capítulo 16, Lucas, versículo 16, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Evangelho quer dizer o quê? Boas novas. E interrogado, capítulo 17, lá de Lucas, pelos fariseus, como diz aqui, né? Capítulo 17, versículo 20, interrogado pelos fariseus de quando viria o reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus não é com visível aparência. Ele não é com a questão de conquista de bens materiais, mas sim ele é paz, alegria, né? E ele é justiça. Ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quando a pessoa realmente tem essa convicção, ela vive tranquila, ela vive em paz, ela vive debaixo da graça. Por isso que eu perguntei no começo, né? Saudando aqui na abertura desse vídeo. Você está realmente debaixo dessa graça ou você está vivendo na lei? Porque eu vou falar uma coisa para você. Uma pessoa que pratica o dízimo, ela está praticando aquilo que é da lei ou está debaixo da graça? Uma pessoa que ela faz jejum, ela está praticando obras da lei ou ela está debaixo da graça? Uma pessoa que ela considera que se batizou nas águas, porque o verdadeiro batismo aconteceu na cruz, quando ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Ali o velho homem foi crucificado com ele na cruz. Você vê, o entendimento que a pessoa tem quando perguntado para João Batista se ele era o Cristo que haveria de vir. Ele disse assim, eu vos batizo em água para arrependimento. Ele estava preparando aquele povo naquele período, naquela época, para a vinda do Cristo verdadeiro, do Cristo que nós cremos que é o Deus ressuscitado, que vive e reina e é glorioso por toda a eternidade para sempre. João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele após mim que não sou digno nem de desatar a correia das sandálias, que ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, qual é que é o batismo que a pessoa está procedendo? Se naquele período João Batista estava ali ainda com respeito à questão da lei em vigor, e vigorou até João. A lei e os profetas vigoraram até João. Depois disso, o que acontece? Hoje, quando se prega a respeito de uma situação assim, está se pregando as coisas concernentes à lei. Por isso que as pessoas vivem aflitas, oprimidas, não têm segurança, não têm certeza, né? Porque com respeito, quando ela é ensinada, ela é levada, diz assim, para buscar a presença de Deus e ela ter comunhão com Deus, no que diz respeito à questão do pão e do cálice. Jesus, ele estabeleceu naquele período que ele haveria de vir dentro de 3 dias, porque havia a festa dos judeus. Naquele período, o que eles praticassem estariam fazendo aquilo que ele tinha determinado. Fazer isso em memória de mim, porque ele tinha ido para a cruz, ele morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou. Como é que pode se fazer algo em memória de alguém daquele que está vivo? Pode acontecer isso? Então você vê que as pessoas, infelizmente, elas têm vivido debaixo da lei, têm praticado as obras da lei. Por quê? Porque ela é levada desta forma, dessa maneira. Vou te mostrar uma palavra aqui, para você, que diz assim, no livro de Tito, deixa eu achar aqui para você aqui. Tito assim, diz no capítulo 1, diz assim, no versículo 15
e 16. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Você vê, quando nós falamos a respeito do verdadeiro evangelho, da graça de Deus, tem pessoas que dizem assim, esse homem aí é uma pessoa desviada. Desviada da onde? Desviada da onde? Porque todos aqueles que começaram, né, que botaram lá um CNPJ, uma placa denominacional, eles saíram de algum lugar. Não se desviaram daquele lugar também, não? Mas eles sempre vão dizer que aquele lugar é o lugar certo. Você vê, ó, e o que é puro, para quem tem olhos puros, vive desta forma tranquilo. Noite de sono tranquilo e agradável, deita a cabeça no travesseiro, dorme tranquilo, com uma consciência imaculada, com uma consciência pura. Você está compreendendo? Porque diz assim, ó, no tocante a Deus, falam de Deus, pregam com respeito supostamente aquilo que é de Deus, mas no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, negam ele, negam aquilo que Jesus fez na cruz. Não negam com a palavra dizendo eu nego, mas negam procedendo, vivem debaixo da lei, praticando as obras da lei. Então estão negando o que Jesus fez. Porque a lei e os profetas vigoraram até João. E no capítulo 10, aqui como nós lemos no livro de Romanos, no versículo 4, diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo. Não foi o fim da lei? Quando ele disse lá, tetelestai, na cruz, quando ele disse está consumado, ele disse assim, ó, não resta mais nada a fazer, está tudo feito, já está estabelecido. O reino de Deus ele não está para vir. Nós vivemos no reino de Deus quando a pessoa tem uma consciência de uma certeza absoluta, uma convicção. E olha só, voltando lá para Tito, capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Fazem coisas neste mundo, consideram que estão praticando aquilo que é de Deus, mas negam verdadeiramente ao que Cristo fez. E por isso, aqueles que dão ouvidos ao seu ensinamento, à sua orientação, à sua instrução, infelizmente têm vivido uma vida angustiada, oprimida. Quantas são as pessoas que estão dentro desses lugares que vivem com depressão? São deprimidas, são aflitas. Mas muitas vezes ali cantam até num coral, né? Estão com uma aparência de um verdadeiro cristão, mas, no entanto, têm negado aquilo que Jesus fez, aquilo que Cristo fez, pelas obras que eles têm tentado praticar, considerando que fazendo algo vão estar se sentindo bem. Mas, meu amigo, minha amiga, se sentir bem é estar convicto de que Ele já realizou tudo, de que toda a honra e toda a glória pertence única e exclusivamente a Ele, a mais ninguém. Você vê, quando nós falamos a respeito disso, tem pessoas que não querem considerar. Estamos lendo aqui na Bíblia. Defendem os seus líderes. Você está compreendendo? Infelizmente é assim. Por quê? Porque não aceitam o que está escrito na palavra de Deus. Aí muitos dizem assim, olha, a palavra de Deus diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. Sim, naquele tempo, naquele período, quando não tinha sido descobertas as Américas, e o mundo se resumia só no antigo continente, a missão que os discípulos tiveram, que Paulo teve, foi de pregar, e pregar o evangelho a toda criatura. Foi pregado. Hoje, quando nós pregamos a palavra, as pessoas têm uma mente aberta, esclarecida, vêm ter esse entendimento. Agora, se a pessoa começa a tomar consciência disso, conhecimento da verdade, e ela começa a viver uma vida promíscua, uma vida, né, de libertinagem, em vez de ter liberdade, aí é um problema muito sério, porque ela vai colher aquilo que ela está plantando. Por isso que nós falamos a importância da pessoa viver uma vida reta na presença de Deus. E a lei e os profetas vigoraram até João. Dali para frente, o que se estabeleceu, o evangelho verdadeiro. Não um livro lá do que diz respeito a Mateus, Lucas, Marcos, são livros históricos. Por quê que são livros históricos? Inclusive uma página no começo, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, tem uma folha em branca, e aí dizem que é o Novo Testamento. Olha, como é que pode ser um testamento se Jesus ali mostra que ele estava vivo? Porque um testamento tem
validade depois que o testador justamente ele morre. E o Novo Testamento estabelecido através da pregação das cartas, cujo qual foi determinado pelo próprio Cristo, entregando para Paulo para que assim pregasse o Evangelho aos gentios e os discípulos fossem para os da circuncisão. Você vê que foi determinado tudo isso para que eles não vivessem mais debaixo da lei, porque a lei trazia peso sobre a vida das pessoas, porque homem nenhum conseguiria cumprir, nenhum ser humano, ninguém. E o próprio Deus veio, né, se manifestou, esteve entre nós, como diz a palavra, né, e o que aconteceu? Ele cumpriu com a lei. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi imolado, perfeito, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Você está compreendendo? Porque diz assim, no livro de Romanos, novamente, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, ou seja, ser justificado, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, porque assim as pessoas estão justificadas. Então eu posso fazer o que eu quero, posso viver uma vida estrambelhada, uma vida desleixada. Olha, uma pessoa que é de Deus, um cristão verdadeiro, uma pessoa cristã, ela procura viver uma vida reta, ela procura não usar de falcatrua, não tira proveito de situação nenhuma, não procura levar vantagem, pelo contrário, ela procura andar reta, ela procura viver uma vida decente. Por quê? Porque é a semente boa, é o próprio Deus vivendo nela. Você está compreendendo? Porque uma pessoa que tem essa consciência, nada abala ela mais não. Nenhuma notícia ruim, nada abala ela. Ela vive segura, sem temor. Você está compreendendo? Então, meu amigo, minha amiga, a pergunta é: a graça de Deus está sobre a sua vida? O Evangelho de Deus, ele surte efeito em você? Pare para pensar. Ou existe uma prática com respeito às obras da lei? Água numa piscina, num suposto batistério, não tira pecado, não. Ah, mas você está pregando contra. Olha, nós fomos batizados em Cristo Jesus, quando ele deu a vida dele, quando ele disse está consumado, porque o fim da lei é Cristo. Tá certo? Se você deseja que venhamos estar orando por você, pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, nós fazemos menção das pessoas que têm se inscrito no canal, das pessoas que têm colocado o nome delas ou de um familiar para oração, aquelas pessoas que têm dado o seu like, aquelas pessoas que têm se inscrito no canal, que têm compartilhado também, e por todos, e orando também pela nação, orando pelas pessoas. Precisamos ser desta forma, viver em constante oração e sempre agradecendo, sempre com as súplicas sendo conhecidas diante de Deus com ações de graça. Tá certo, meu amigo, minha amiga? Se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se, dê o like, ative o sininho, que nos próximos vídeos o YouTube está recomendando para você. Se você gostou dessa palavra, dessa mensagem, compartilhe com as pessoas. Eu tenho a certeza que ela vai chegar naquelas pessoas que vão ouvir e vão se libertar na mente. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora, quem é de Deus, procura se fortalecer ouvindo a palavra de Deus e tendo isso, convicção, certeza. Esse é o propósito desse canal, trazer para você uma palavra de fé e de otimismo para que você tenha essa segurança. Vamos em frente, meu amigo, minha amiga. Nós vamos ficando por aqui, estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço a todos.